Existe uma forma de religiosidade tóxica para a espiritualidade. E uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliarmos que tipo de religião nós estamos exercendo. Graça e paz, amados. Amém? Louvado seja o Senhor por mais uma noite em que podemos ouvir juntos a palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Leremos do versículo 16 até o versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos. Pai querido, a começar em mim, ó Pai, quebranta os nossos corações nessa noite, fala aos nossos corações. Como cantamos há pouco, Senhor, toma o teu lugar. E toma o teu lugar também nesse púlpito, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela tua presença aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque o seu amor se revela através da tua palavra. E hoje aprenderemos um pouco mais de ti, Senhor Deus. Toma o teu lugar, Senhor, nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amados, o cristianismo que nós defendemos, o cristianismo que defendemos com a nossa fé reformada, esse evangelho que mostra a nossa condição de pecadores, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, está dando um pouco de microfonia aqui, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, um Deus que nos salva mediante a sua graça. Essa é a única religião que existe da qual ela não exige que você faça algo para que você possa ser salvo. Como já foi falado, e nós lemos também nos textos de Romanos, é de graça. A nossa salvação, ela é de graça. O cristianismo prega que a salvação em Cristo Jesus, ela é de graça. Outras religiões dizem que temos que fazer determinadas coisas para podermos obter a salvação. Se nos esforçarmos, se nos empenharmos, se fizermos tal e tal coisa, Deus vai nos aceitar no seu céu. Porém, no cristianismo, a nossa fé, ela nos diz que é de graça. Recentemente eu ouvi um homem dizendo que nem a graça é de graça. Ele estava querendo vender um determinado produto, e ele foi questionado acerca de, se você vive tão bem, é tão rico, por que você não dá esse produto de graça? E ele quis dizer assim, nem a graça é de graça, nós temos que fazer, mas é mentira. Nós não temos que fazer nada. A salvação, ela é de graça para os eleitos do Senhor. Não há nada que possamos fazer para ser salvos, não há nada que possamos fazer para pagar a salvação que o Senhor Jesus nos dá. E na verdade, Ele não precisa de nós, Ele é Deus. Mas Ele escolheu nos amar, simplesmente porque Ele quis, porque Ele pode. E por que eu estou dizendo isso? Nós lemos no livro, nessa carta aos Gálatas, um pequeno trecho, mas essa carta o apóstolo Paulo, ele escreve, aos crentes da Galácia, porque
ele está tentando explicar novamente a beleza desse evangelho da graça, que é de graça, aos crentes da Galácia. Paulo busca conter uma debandada, uma evasão dos crentes da Galácia, uma mudança de comportamento para uma doutrina que dizia que Cristo não era suficiente para a salvação. O que acontece? Paulo esteve lá, instituiu a igreja, pregou o evangelho, e assim que ele saiu, vieram crentes judaizantes. Nós vimos isso na série aí de Atos, né, lá no capítulo 15 aproximadamente. Né? Judaizantes eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. E Paulo saiu e eles ali vieram e disseram assim: olha, o que esse dito apóstolo Paulo está dizendo não é bem verdade. Esse evangelho que ele tem pregado está incompleto. Sim, é Cristo quem salva. Mas vocês não podem só confiar na salvação em Cristo. Vocês também têm que guardar os costumes. Lembrando que esses Gálatas eram gentios, não eram judeus. Eles não cresceram segundo a tradição e segundo os costumes judaicos. Porém, esses judaizantes, esses judeus que foram convertidos ao cristianismo, vinham e diziam: Paulo nem era dos 12 apóstolos. Ele está um pouco equivocado naquilo que ele ensinou para vocês. Então, aceitem sim a Jesus, mas vocês não só devem aceitar a Jesus, mas também têm que adotar os costumes judaicos, principalmente a circuncisão, a guarda do sábado e a dieta judaica. Eles diziam aos Gálatas que isso de fato era importante. A salvação tinha que vir através dessas obras também. Eu fiquei pensando nessa situação e eu até anotei aqui: qualquer semelhança à igreja de hoje em dia é mera coincidência. Quantas igrejas nós vemos hoje em dia, inclusive que se dizem cristãs, que dizem que você, sim, precisa aceitar Jesus, mas precisa da unção do bispo tal, do pastor tal, do lenço ungido, do óleo ungido, fazer tal coisa, né? Você é cristão sim, mas se você não estiver atuante e agindo, então você não vai ter a salvação. Quando na verdade, tudo o que vem de uma vida cristã é consequência de um Jesus que olhou para mim e para você com amor e nos salvou e nos amou primeiro. Paulo escreve essa carta aos Gálatas de certa forma nervoso. Se você for comparar essa carta às outras cartas que Paulo escreve, ele é muito breve naquela introdução. Né? Geralmente ele saúda a igreja, faz um elogio e tudo mais. Nessa carta ele é muito mais breve. E já logo no versículo 6 do capítulo 1 ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Fico admirado com vocês. Os crentes da Galácia, eles estavam se rendendo a uma religiosidade tóxica, que é o tema da nossa série de mensagens. Uma religiosidade que exigia costumes e práticas que Deus não havia solicitado como pré-requisito para a salvação. E como você viu no teaser é para falar bonito, né? Aquele vídeo que passou antes ali. Foi falado, através da voz do presbítero Lucas, uma voz forte, uma voz bonita, né? Uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliar que tipo de religião nós estamos exercendo. Que religiosidade, que religião, que vida religiosa nós estamos exercendo. Como o reverendo Orlando falou, na primeira mensagem dessa série de mensagens, ele disse assim: a religiosidade afeta várias esferas da nossa vida. Se nossa religiosidade, nossa espiritualidade está contaminada, se ela é tóxica, nosso relacionamento com Deus também está abalado. Ele também está comprometido. Por isso a importância de tudo que foi falado nos últimos domingos, porque afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus.
A nossa série, ela foi falando em desintoxicação, e essa é uma palavra complicada de ficar repetindo, então se eu errar eu já te peço desculpas, né? Reverendo que eu diga, né? Então, essa desintoxicação, ela foi aqui falada nessa série em duas esferas, mesmo que não explicada, mas se você for refletir sobre o que já foi falado, foram em dois momentos, duas esferas diferentes. Foi falado sobre desintoxicar o coração. O seminarista Guilherme tratou dessa palavra, desintoxicar o coração, aquilo que está dentro. O reverendo Orlando, no domingo passado, falou sobre... na primeira série, na primeira pregação da série, sobre desintoxicar os pensamentos. Houve mais outras duas palavras, né? Uma através do presbítero Lucas, que foi sobre desintoxicar as palavras. O reverendo Orlando falou aí sim, no domingo passado, sobre desintoxicar os relacionamentos. Então, como eu disse, duas esferas, né? Coração e pensamentos, o que está dentro da gente, mas como que o que está dentro se revela para o que está fora, né? Através das nossas palavras, através dos nossos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre como que a nossa religiosidade, sobre o que vivemos e entendemos como religião, isso afeta as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que se revela externamente, o que somos e quem somos internamente. Se a nossa religiosidade, ela reflete as atitudes que seriam tóxicas ou ela se revela em atitudes que agradam a Deus. No texto que nós lemos, Paulo, ele exemplifica ações que desagradam a Deus. E voltando ao texto, nos versículos 19, 20 e 21, e eu vou ler novamente, Gálatas 5, 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É interessante que ele começa o versículo 19 e ele diz, vocês já sabem do que eu estou falando. As obras da carne, elas são conhecidas. Tudo aquilo que desagrada a Deus, vocês já sabem o que é. E aí ele faz essa lista e nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa lista. Primeiro, ele trata de pecados de ordem sexual. E eu creio que esse é um dos grandes maus do mundo atual. Porque está tudo muito fácil com o advento da internet. As pessoas veem, procuram, infelizmente, e encontram com facilidade coisas que não deveriam encontrar. Ele fala de prostituição, impureza e lascívia, né? Qualquer ação ou atitude que está no campo sexual de forma que Deus condena. E o que seriam essas coisas? Sexo antes do casamento, se envolver com alguém que não é o seu marido ou sua esposa, desejar alguém que não seria o seu marido ou sua esposa, todo e qualquer desejo, prática impura de ordem sexual. Você percebe que, claramente, são ações que geram um contentamento momentâneo, uma satisfação, um prazer momentâneo. Esses são pecados de ordem sexuais. Ele também trata de pecados que afetam diretamente a nossa relação com Deus e a nossa dependência de Deus. Idolatria e feitiçaria. Idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus nas nossas vidas. E nós, costumeiramente, pensamos, idolatria são santos, ídolos, imagens, aquilo que você se prostra. E muitas vezes, idolatria não é só isso. A idolatria é dinheiro, idolatria é poder, idolatria são pessoas, é alguém que você venera de uma forma exagerada e coloca no lugar de Deus. Idolatria podem ser coisas, idolatria podem ser vícios. Tudo aquilo que te move tomando o lugar de Deus é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria seria tentar prever, controlar o futuro ou recorrer a poderes espirituais que não são de Deus.
O nosso futuro está nas mãos do Senhor. É nele a quem nós confiamos as nossas vidas. Nós temos que aprender e ser dependentes de Deus. Tudo o que nós possamos fazer que vai buscar futuro, o que pode ser, o que não pode ser, uma vida espiritual que é independente de Deus, é feitiçaria e é pecado. Ele também, na lista, fala de pecados que são de ordens a lidar com o próximo, pecados que afetam a nossa vida para com o próximo, inimizades, porfias, que seriam discussões, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, pecados que afetam diretamente a nossa relação com o próximo, que afetam os nossos relacionamentos. E ele fala também de pecados que nos agridem e agridem o nosso corpo. Ele fala bebedices, glutonarias, que seriam apegos excessivos a comidas, bebidas e outros vícios. Recentemente eu ouvi uma frase bem interessante que dizia assim: nós comemos emoções. Muitas vezes nós bebemos emoções. Você já parou para pensar? Que muitas vezes você está chateado, está irritado, teve um dia difícil. E aí você fala, eu mereço. Hoje eu mereço. Não que você não possa ter certas alegrias e prazeres, mas isso não pode ser uma constante na sua vida. Essas coisas não podem tomar um lugar que deveria ser de Deus. Confesso aos irmãos que essa semana, para mim no trabalho, ela foi bem difícil. Muito difícil. Se um diácono puder trazer um copo d'água para mim, por favor, me ajuda. Essa semana no trabalho foi bem difícil. E aí, eu até falei para a Silmara assim: Silmara, eu estou a fim de comer um lanche gorduroso, um lanche, sabe aquele dia que você está querendo? Aí nós fomos numa lanchonete que nós gostamos e comemos um lanche muito gostoso. Não contente, minhas filhas falaram: pai, compra um sorvete. Passamos numa sorveteria que costumeiramente vamos, e eu tomei aquele quase 1 litro de açaí que eu gosto. Só que essa não é uma constante na minha vida. Isso não me domina, sabe? Não é algo que me move. Mas, não sei se você conhece pessoas assim, mas existem pessoas que são movidas por isso. Eu não vivo sem aquele fast food, sem aquela bebida. Recentemente eu conversava com um amigo, ele falava: Jonathan, é comum para mim, no final de semana, eu beber. E eu preciso beber, e eu não estou condenando bebida aqui, não estou caindo nesse mérito. Mas se eu passo um sábado e um domingo sem beber nada alcoólico, eu passei um final de semana triste. Foi um final de semana infeliz. E isso é pecado. Porque a nossa satisfação não está em coisas. A nossa felicidade não deve estar em coisas. E no pequeno trecho do texto que nós lemos, quando Paulo fala dessa lista de pecados, de obras da carne, ele termina dizendo assim: e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, isso é só uma referência que eu estou passando para vocês, tem muito mais. Como se fosse um etc, etc, etc. Faz tempo que eu não escuto essa palavra. E no versículo 21, no finalzinho, ele ainda diz que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. A primeira vez que eu li esse texto eu era bem novo. Isso aqui me chamou a atenção. Espera aí, o negócio ficou sério. Não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E o reverendo Orlando falou uma coisa hoje na escola dominical, na aula dele. Eu repeti de manhã e vou repetir agora à noite, que me chamou a atenção. E que bom que é assim. Ele disse assim: Deus nunca deixa um santo pecar em paz. Porque se aquele que é do Senhor cai em pecado, aquilo incomoda, aquilo machuca, aquilo não fica legal. A gente tem que pedir perdão. E aí o texto que nós lemos até o final do versículo 21, e aí o versículo 22 começa com um mas, e ainda bem que tem um mas. Esse mas, vocês vão ver, é um refrigério para nós,
porque ele passa uma lista de coisas horríveis, né, de coisas que são pecados, que nós possamos vir a praticar, estaremos errados, mas tem um mas. E aí eu vou ler o versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E essa frase é maravilhosa, porque ele está dizendo assim: olha, tudo aquilo que eu falei no começo são coisas que a carne faz e desagrada a Deus, é ruim. Mas todas essas outras coisas, fica à vontade. Contra elas não há lei. Pode exercer o amor, pode exercer a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Fica à vontade, porque contra isso não há lei. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Há quem diga que o fruto do Espírito, de fato, ele é o amor. E o reverendo Orlando, na pregação do domingo passado, ele deu um spoiler meio que sobre isso. Ele meio que entrou nessa parte aí, né? E de fato, entendemos que sim, o fruto do Espírito, ele é o amor. Com licença. Muito obrigado. Eu estava falando, a boca estava secando, a garganta estava gritando. Voltando, o fruto do Espírito, ele é o amor. E aí ele se revela de várias formas. E são todas essas qualidades das quais nós falamos e vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. O amor propriamente dito, ele é se importar profundamente com os outros. Amor é querer o melhor para com os outros. É um sentimento e uma ação que mostra bondade e uma preocupação genuína. Uma preocupação que não espera nada em troca. A alegria é um sentimento de felicidade e contentamento que não depende de circunstâncias. É uma sensação de bem-estar que vem de Deus. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se é uma ordem divina. Alegre-se. Paz. Paz é a tranquilidade, é calma interior. Não é ausência de medo ou de preocupação, porque todos nós sempre teremos medo, preocupação, apreensões, algum nível de ansiedade. Isso faz parte. A palavra diz, e nós constantemente repetimos e exemplificamos, que no mundo teremos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Mas a paz, ela não é a ausência de dor, mas ela é o saber que Deus está no controle das nossas vidas e que tudo vai ficar bem, independente se aquilo que nós queremos vai ou não acontecer. Esse bem, ele é a vontade de Deus, independente de toda e qualquer situação. E o nosso coração, o coração daquele que vive no Espírito, fica em paz, porque confia no Senhor. É o contrário da feitiçaria que nós falamos, né, que você quer buscar o futuro de outras formas, mas aquele que confia em Deus, ele tem paz. Longanimidade, palavra difícil, né? Quem fala no dia a dia, né? Hoje eu estou me sentindo assim, longânimo. É diferente, né? Longanimidade seria paciência. E paciência é a capacidade de esperar calmamente por algo, sem se irritar ou ficar chateado. É ser capaz de suportar dificuldades com serenidade. E aqui eu reforço que tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo como exemplo, tá? Não sei se você percebeu na oração do início, mas Deus fala ao meu coração também. Eu estou aqui para aprender junto com os irmãos, porque não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que certo momento da minha vida, eu estava passando por uma situação e eu pedia: Deus, me dá paciência. E aí
desculpa a expressão, o bagulho ficava mais louco. Ficava mais difícil. E aí minha oração mudou um pouquinho. Eu falei, Deus, eu quero a paciência pronta. Eu não quero a possibilidade de, exercer, de desenvolver a paciência. Manda pronta, porque é difícil. Benignidade, que seria amabilidade, ser amável. Seria ser gentil, atencioso, amigável. É tratar os outros com respeito, com consideração. É ter empatia, é se pôr no lugar do outro. Bondade é fazer o bem aos outros e praticar boas ações. É ajudar, ser generoso, mostrando compaixão e cuidado. E muitas vezes, até se colocar de lado, em situações que você vai até perder, mas você quer ver o outro bem. Isso é bondade. Fidelidade é ser confiável, é ser leal, é cumprir promessas e ser constante nas suas ações, nas suas palavras, ser digno de confiança. Mansidão. E mansidão é complicado porque muitas pessoas confundem mansidão com frouxidão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser manso é ser suave, é ser humilde. É a capacidade de ser forte e confiante, mas sem ser agressivo ou rude. É tratar e lidar com as pessoas de forma que você possa se comunicar, ela vai entender o que você quis dizer, você vai transmitir o recado, e a pessoa não vai se sentir ofendida. Já viu aquela pessoa que ela conversou com você, vocês trocaram uma ideia, foi um papo gostoso, aí ela foi embora, você ficou pensando, eu acho que me chamou a atenção. Mas a pessoa te pôs para pensar, te trouxe uma reflexão de uma maneira tão gentil, tão humilde, tão sábia, que transformou você, te trouxe uma reflexão. Isso acontece no trabalho muitas vezes, Existem aqueles gestores que sabem fazer isso, Ele vem, ele tem uma conversa com você, ele vai embora e você fala, ih, rapaz, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, mas ele foi tão legal comigo. Isso é mansidão, é saber lidar com as pessoas, saber ter essa sensibilidade. E domínio próprio, o domínio próprio. Bendito domínio próprio, como falaram. Domínio próprio é a capacidade de controlar suas ações e reações, é ter autocontrole e não deixar que emoções ou desejos impulsivos o levem a tomar decisões erradas. Alguém aqui é impulsivo? É normal, É certo? Mas é normal, acontece, É raro, mas acontece com frequência, assim que se diz? É difícil. Tudo isso, toda essa lista aqui, são coisas complicadas de se fazer, de se administrar. Mas essas são qualidades que juntas são o fruto do Espírito. São facetas do amor, do que vem a ser amar. Aquele que ama, ele busca crescer e multiplicar e transbordar todas essas qualidades. Elas são comportamentos e atitudes que Deus deseja ver em nós à medida que nós crescemos na fé. Voltando ao texto e voltando a alguns versículos, o versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque o nosso querer é o quê? É o Espírito? Não. É a carne. A nossa natureza adâmica, pecaminosa, aquilo que vem de Adão, o pecado que está em nós, ele quer a carne. Ele quer satisfazer a carne. Hoje de manhã eu falava na escola dominical, e a escola dominical estava muito bonita mesmo.
mesmo com os 4 a 6 graus que estava logo cedo. Parabéns aos irmãos. Eu achei que estaria vazia e os irmãos fizeram presença. E estava um dia muito lindo, como todos os domingos tem sido. E eu achei que não ia estar um dia bonito, porque eu vi a previsão do tempo antes e vi que ia estar frio. Mas estava aquele céu azul, um sol quente, porém estava frio. E aí eu disse aos irmãos, quando você levanta pela manhã, como que é? Eu venho de São José, eu vou usar o mesmo exemplo, eu disse, né? Eu venho de São José e a gente passa aqui em frente ao Parque Náutico, é uma visão linda, aquele céu azul, o sol no céu ali, aquele lago bonito, as árvores, cheio de carro, a galera correndo e tudo mais. E hoje tinha também, mas estava um pouco menos. Por quê? Porque você quer ficar mais na cama, está frio. E eu achei que na escola dominical ia se refletir também, e louvado seja Deus que não se refletiu. Os irmãos estão com o espírito forte e mortificaram a carne. Um exemplo clássico, que até foi usado no domingo passado, e eu preciso trazer aqui, porque quando você fala de domínio próprio, de se controlar, de a carne contra o espírito, fica fácil quando você traz esse exemplo para a vida no trânsito. Quando você toma uma fechada de alguém no trânsito, ou alguém te xinga, eu acredito que você para o seu carro e faz uma oração para que o Deus da paz dê paz àquele coração. Ou você xinga de volta. Ou aperta a buzina, como foi demonstrado ali. Um exemplo de bondade, né? Ajudar o irmão que você claramente vê que precisa de ajuda, mas você fica indiferente, porque, poxa, ele está precisando de ajuda, mas é domingo. Eu já vim na escola dominical, tem que vir à noite, meu domingo já foi. Aí eu estou sabendo que o irmão está precisando de uma ajuda ali, mas ele não falou nada, eu também vou ficar quieto na minha, né? Porque dá trabalho, né? Mas a bondade que deve habitar em nós, ela faz justamente o contrário. Ela nos traz essa sensibilidade a olhar para o próximo. E agora eu vou falar um pouquinho com os adolescentes. Está lá minha filha, né? Pais de adolescentes, quantas vezes você já pediu alguma coisa para o seu filho e você escutou, já vou. Tem já vou que eu estou esperando até hoje. E aquele já vou nunca chega. E os nossos filhos, que foram criados desde pequenos na palavra do Senhor, frequentam a escola dominical, vêm domingo após domingo, conhecem a Deus, e nós cremos pela fé que eles também são salvos e amados por Deus juntamente conosco. Eles sabem que eles devem nos ajudar, eles sabem que eles devem nos obedecer, eles sabem que eles devem honrar pai e mãe, mas a nossa carne tem aquela tal da preguiça, que é pecado. E existe um bicho mais preguiçoso do que um adolescente? É mais gostoso ficar de boa, é mais gostoso ficar tranquilo. Mas eles nos amam. Eles só precisam aprender a mortificar a carne deles nesse aspecto. Nós lemos o versículo 17, e ele disse que a carne luta contra o espírito, isso é uma verdade. E o antídoto para isso, a solução para isso está no versículo anterior, no versículo 16, que foi o primeiro versículo que nós lemos quando lemos esse trecho da palavra. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência também é uma palavra que eu acho que não é muito usada no dia a dia. Mas eu vou repetir traduzindo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Ande no Espírito, e os desejos da carne morrerão. E aqui eu trouxe para os irmãos alguns exemplos dessa luta entre a carne e o Espírito. O amor versus o egoísmo. Um homem carnal, ele prefere satisfazer os seus próprios desejos e necessidades em vez de ajudar um amigo necessitado. Um homem espiritual, ele sacrifica o seu tempo, seus recursos para ajudar alguém que está passando por dificuldades, mostrando amor e compaixão.
Alegria versus inveja. Uma pessoa alegre, ela se alegra genuinamente pelas bênçãos e realizações dos outros, mesmo que ela mesma não esteja numa situação semelhante, mas ela fica feliz pelo outro. O homem carnal, ele sente inveja, ele sente ressentimento quando uma pessoa alcança um sucesso que ele não recebeu, quando a pessoa está numa posição melhor que a dele. Paz versus ansiedade. E eu tenho muito cuidado em falar de ansiedade, porque quando a gente entra no campo da patologia, no campo da doença, eu sei que tem todos tratamentos que são necessários serem procurados, e Deus nos abençoa também com a medicina que traz pessoas profissionais que podem nos ajudar nessa área. Mas o homem carnal, ele fica preocupado e ansioso com problemas financeiros, saúde e outras questões da vida. Mas o homem que vive no Espírito, ele confia em Deus para cuidar das suas necessidades, para manter uma atitude calma e pacífica, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em meio às preocupações que nós falamos, já que elas existem. Mas o homem que vive no Espírito, o servo do Senhor, o crente que vive no Espírito, ele confia em Deus. Paciência versus impaciência. O homem carnal, ele fica irritado, frustrado quando as coisas não acontecem na velocidade desejada. E aqui podem vir até exemplos simples do dia a dia. Alguém aqui já parou o seu carro no engarrafamento, no trânsito? E teve que ficar ali meia hora, uma hora e meia? Uma vez eu estava vindo de São Paulo para cá, eu precisei ficar 2 horas parado na estrada, que precisamos descer do carro, descer os cachorros do carro, ficamos ali sentando, batendo papo, fizemos amizade com quem estava nos carros do lado. Mas é horrível. Muitas vezes ficamos impacientes com situações que não tem o que fazer. Não vai mudar. Uma fila de supermercado, uma fila de banco. Impacientes com situações no trabalho que acontecem da forma que nós não queríamos que acontecesse. Em casa e até mesmo aqui na igreja. O crente, o homem espiritual, ele espera com calma, tranquilidade, entendendo que algumas coisas levam tempo. E que a paciência, ela é sim uma virtude. Ela não é fácil, mas ela é uma virtude e deve ser exercida, deve ser solicitada a Deus. A amabilidade versus ser uma pessoa rude. O homem carnal, muitas vezes, ele tem facilidade em ser alguém rude, alguém agressivo. E quando alguém o irrita, ele trata essa pessoa mal. Ele simplesmente não entende que, desculpa a redundância, ele só não está entendendo. Já aconteceu com você de você perguntar uma coisa para uma pessoa e a pessoa ser agressiva com você porque você não está entendendo o que ela está tentando te explicar, mas aí você vai lá, não, mas eu não estou entendendo, e a pessoa vai ficando brava e brava. Mas quem vive no Espírito sabe responder com gentileza, sabe ter compreensão, mesmo quando confrontado por algum comportamento, ele sabe lidar com essa situação. Ele não paga na mesma moeda. Eu confesso para os irmãos que essa é uma coisa difícil para mim também. Principalmente dentro de casa. Não sei se acontece com vocês também, e aqui eu estou confessando pecados. Mas, naturalmente, em casa, você tem mais intimidade com aqueles que lá estão, porque eles são sua família. E isso, muitas vezes, de uma maneira errada, nos faz se sentir com mais liberdade para explodir. Tratar de uma maneira mais, eu estou bravo hoje, então você vai escutar mesmo. E não deveria ser assim, porque são a nossa família. Mas é difícil, né? Como é difícil. Com aquele de fora, você geralmente é mais polido. Por quê? Porque ele não é meu parente, ele não está muito obrigado a entender como é que está a minha situação hoje, do jeito que eu mandar, vai voltar. Mas o fruto do Espírito nos faz ser amáveis. Nos faz ser amáveis. Bondade versus indiferença. Eu estou acabando já. O homem carnal, ele ignora a necessidade dos outros e foca apenas nos seus próprios interesses. Ele é egocêntrico. Mas o crente, o homem espiritual,
Ele toma a iniciativa de ser bondoso, generoso. Ele quer ajudar os outros, mesmo quando não há benefícios envolvidos. Como eu já disse, mesmo quando ele corre o risco até de perder. Mas ele quer ajudar, ele quer praticar a bondade. O homem carnal, ele não é fiel, ele é desleal. Ele não cumpre promessas. Ele não cumpre com seus compromissos. Ele é inconsistente nas suas ações e nas suas palavras. O homem espiritual, ele é fiel, ele é leal, ele mantém sua palavra, ele é confiável em toda e qualquer circunstância, porque ele reflete o caráter de Deus e Deus é imutável nas suas palavras. O homem agressivo, ele reage de forma agressiva e com raiva quando se sente ameaçado, desrespeitado. Ele rapidamente se coloca na defensiva. O homem espiritual, ele responde com mansidão e humildade. Trata sempre os outros com respeito, em qualquer situação ou conflito. Ele trata com respeito. E o domínio próprio, como eu disse, há o domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio, ele cede aos impulsos e desejos, como comer em excesso, gastar dinheiro imprudentemente, ou se entregar a vícios, sexualidades, entre outros. Ele se entrega a tudo isso que nós já falamos de forma negativa. Mas o homem espiritual, ele exercita o autocontrole, ele faz escolhas conscientes e responsáveis e que refletem a sua fé e o seu amor a Deus. Talvez, de toda essa lista, você vai olhar e falar, de 9, eu preciso mudar 2, preciso melhorar em 3, 7, não sei. Mas é importante que nós possamos olhar para dentro e entender aquilo que Deus quer de nós. Esses exemplos, eles mostram como a luta entre a carne e o espírito, ela se manifesta no nosso dia a dia, sim. E nós podemos optar pelos desejos da carne ou as qualidades do fruto do espírito. Mas por que nós devemos então, Jonathan, mortificar a carne se atendê-la é tão mais gostoso? Gera prazeres momentâneos, são coisas que por mais que Deus não se agrade, mas é gostoso certas coisas do que você falou aí, né? Atender a carne é mais gostoso, eu vou ter que fazer menos esforço, não há luta, não há sacrifício, é confortável, nos deixa muitas vezes mais felizes, cheios de si. E aí eu volto ao final do versículo 21. Não herdarão o reino de Deus os que tais obras praticam. Os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E o versículo 24 do texto que nós lemos, diz assim, e os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências, com as suas paixões e desejos. Os que são de Cristo, eles se preocupam em mortificar a carne, em crucificar a carne, em dizer, a minha carne, os meus desejos, o meu pecado está na cruz. Ele se foi. E aí eu volto ao começo de tudo que eu comecei a falar para os irmãos. O cristianismo, o verdadeiro e genuíno cristianismo, ele vem de graça. Ele não exige, faz isso para você ganhar a salvação. Não. Deus te escolhe e de graça Ele te dá o maior presente de todos, a salvação, a vida eterna. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes e eu vou falar de novo. A vida eterna. Então essa vida aqui não é um piscar de olhos perto da vida eterna. Por quê? É óbvio. A vida eterna é para sempre. Vou repetir, é para sempre. E Ele te deu essa vida. Ele te deu o maior presente de todos. E uma vez que eu recebi esse presente e reconheço que esse Deus que não precisa de mim, Ele mesmo assim olhou para mim com todo o amor do mundo, deu seu Filho por mim. Uma vez que eu entendo isso, eu quero agradá-lo.
Não porque eu possa agradá-lo de alguma forma, porque ele não precisa de mim, como eu falei lá no começo. Mas eu sei que ele é um Deus justo, um Deus correto, um Deus santo. E que todas essas obras da carne e outras mais que aqui nós relatamos, desagradam ele. E que eu combato isso, fortalecendo o meu espírito. E porque eu me sinto amado por esse Deus maravilhoso, eu quero crescer em santidade. Eu quero amá-lo ainda mais. E por mais que eu não possa retribuir todo o sacrifício e o amor que ele me dá, eu quero, porque eu amo, porque ele me amou primeiro. Ah, Jonathan, mas eu não tenho vontade de fazer essas coisas. Eu quero mesmo é satisfazer a carne. Eu não tenho vontade de orar, de ler a Bíblia, de ser bom, de ajudar os outros, sabe, de ficar me controlando. Eu não tenho vontade. E não precisa ter vontade. Você tem que fazer. Porque o velho homem que está aqui dentro, ele não quer mesmo. Não sei quem tem o hábito de fazer a devocional à noite, a ler a Bíblia antes de dormir. Dá um sono, não dá? Porque a carne não quer. A carne não quer. Você tem que se esforçar. Quem aqui já dormiu de joelho? Eu vou orar. Aí você começa a enrolar a língua e Deus abençoa Jesus. Obrigado pelos meus pecados e tudo vai mudando. Não é verdade? Porque a gente está cansado e a gente vai ficando cansado porque a nossa carne ela quer fugir dessas coisas. Mas não precisa ter vontade, precisa fazer. Precisa fazer. Amanhã é segunda-feira e eu dei uma olhada na previsão de tempo antes de vir para cá e vai estar aí por volta de 4 graus amanhã cedo. Não sei qual de vocês vai levantar amanhã cedo para ir trabalhar, eu vou. E aí é segunda-feira e você vai trabalhar, você vai levantar e vai falar, uhul, segunda-feira eu vou trabalhar. Eu não, mas eu vou trabalhar. Porque eu preciso, porque é importante, porque tem que ser feito. Vou dar um exemplo próprio lá de casa. Tem um cano que estourou no lavabo lá de casa lá e tentei consertar isso ontem. A gente se mete em encanador às vezes, né? Eu já falei para a Silmara, não precisa ficar me pedindo as coisas a cada seis meses, porque eu vou fazer. E estourou um cano lá no banheiro de casa lá. E aí eu fechei o registro, tentei mexer no sábado, não consegui terminar, eu tinha alguns compromissos, precisei deixar parado lá e amanhã eu vou ter que fazer. E se eu não fizer, eu vou ter que chamar alguém para fazer, vou ter que pagar alguém para fazer, mas vai ter que ser resolvido. Eu quero? Não. Para mim que gosta de futebol, eu quero ver o meu Palmeiras, vai ter Palmeiras e Corinthians amanhã, gente. Mas eu tenho que fazer esse trabalho lá, faz parte. Eu sei que para você futebol, às vezes você não gosta e está tudo certo, as pessoas gostam de coisas diferentes. Mas vai ter que ser feito. Eu quero? Eu não quero, mas precisa fazer. Quem aqui faz faculdade? Quem aqui tem que ir para a faculdade depois de um dia de trabalho? E aí você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você quer descansar, e aí você vai para a faculdade, você tem que passar mais umas 2, 3, 4 horas lá. É gostoso? Não, eu amo ir lá, eu não queria estar descansando não, eu queria estar lá. Mas você tem uma visão depois disso. Não é muitas vezes porque você tem vontade de estar lá, mas você está olhando lá na frente, está se preparando. Porque você quer ser um profissional melhor, ter um futuro melhor, e está tudo certo com isso. Já houve momentos da minha vida que eu precisei trabalhar em finais de semana, feriados. Eu gosto? Não. Graças a Deus faz muito tempo que eu não preciso. Mas muitas pessoas precisam. Elas gostam? Não. Pega um sábado à tarde, está todo mundo no parque, eu tenho que trabalhar, Mas nós temos que fazer o que precisa ser feito. E se nós amamos a Deus, como eu já falei, nós nos esforçamos para agradá-lo, independente de vontades que nós possamos ter. E aí, mais uma vez, eu volto ao começo. Ser cristão é o contrário das outras religiões. Eu faço porque eu amo a Deus.
Eu sou grato. E por mais que eu saiba que Ele não precisa do que eu faça, mas eu quero. Por mais que a minha natureza pecaminosa não queira, o Espírito Santo que é em mim me direciona para isso. Porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu sou um servo do Senhor. Caminhando para o final, versículo 25. O último versículo do texto que nós lemos diz assim: e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece redundante, mas não é tão simples assim. Se temos o Espírito, devemos nos esforçar, ter atitude para andar no Espírito. Não é fácil, mas quando nos convertemos, nós entramos em um processo onde nós buscamos melhorar a cada dia, ser aperfeiçoados pelo Espírito, ser moldados pelo Senhor, sermos cada vez mais parecidos com Cristo, porque ser cristão é isso, é buscar ser parecido com Cristo. E isso só acontece matando o velho homem. Efésios, do capítulo 4, nos versículos 23 e 24, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós devemos nos renovar no espírito, nos revestir do espírito e abandonar o velho homem. E como nós fazemos isso? Desculpa, eu passei um pouquinho do horário hoje, né? Para andar no Espírito, devemos fortalecer o Espírito. E para isso nós devemos usar e abusar dos meios de graça. Eu já falei isso aqui, eu estou repetindo. Vocês já perceberam que todos os antídotos para tudo aquilo que nós possamos fazer para crescer em santidade espiritualmente é usar e abusar do meio de graça? E aqui não ficou diferente. Os meios de graça, eles são instrumentos de Deus, que Deus utiliza para comunicar a nós a sua graça, para nos santificar. São canais através dos quais Ele distribui as suas bênçãos. Jonathan, e quais os meios de graça? A palavra de Deus. A pregação da palavra, ouvir a palavra de Deus, que nem nós estamos fazendo aqui, e eu me coloco como ouvinte junto com os irmãos. A pregação da palavra, ela é central na vida da igreja. Através da pregação das Escrituras, Deus fala ao seu povo, trazendo convicção de pecado, instrução, encorajamento e crescimento espiritual. Leitura e estudo bíblico, nós nos encontramos nas escolas dominicais para aprender da palavra de Deus e como temos aprendido, como temos crescido. Nas nossas devocionais, porque eu creio que os irmãos leem a Bíblia em casa também, todos os dias. É importante. Buscarmos a voz de Deus, o que Deus tem a nos dizer. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É a palavra de Deus que nos faz crescer em santidade. Os sacramentos, o batismo. O batismo, ele é um sinal e um selo da aliança da graça. Ele representa a purificação dos pecados e a união com Cristo na morte e ressurreição do Senhor. Foi falado hoje na escola dominical, o batismo ele não salva, mas ele é um selo. A ceia do Senhor é o meio pelo qual os crentes exercem a comunhão espiritual com Cristo e entre si. Domingo que vem é a Santa Ceia. A oração ela é tanto um privilégio quanto um dever dos crentes. É através da oração que os cristãos conversam com Deus, se comunicam com Deus. Às vezes falam, nossa, mas é tão difícil orar, é nada. Senta e bate um papo com Deus, vai falando. E quanto mais você ora, mais Ele vai te aperfeiçoar nisso. E mais confortável você vai se sentir nisso. Nós temos todas as terças-feiras, às 20 horas aqui, cursos de oração. Confesso que na minha agenda é meio complicado e eu peco nessa parte. Preciso melhorar nesse ponto. Mas nós devemos orar. Devemos orar. Não somente aqui na igreja, mas em casa. Não aprendemos a palavra só na escola dominical, mas também lendo a Bíblia em casa.
devemos nos colocar na presença de Deus. A comunhão dos santos. E como é bom vir à igreja e nos encontrar e bater um papo, tomar um café depois. A comunhão com os irmãos é um meio de graça onde existe encorajamento mútuo, existe troca, de experiências. Às vezes um irmão é experiente em uma área que eu sou fraco e a gente troca essa experiência, e a gente cresce junto e a gente se fortalece. Às vezes eu ligo para o irmão, eu choro os meus problemas, o irmão chora os problemas dele para mim. Quem tem te pastoreado? Nós temos o nosso pastor? Sim, louvado seja Deus pela vida dele. Mas a igreja é grande e está crescendo, glória a Deus por isso. Nós devemos nos aproximar e nos discipularmos, estarmos juntos. Eu tenho o meu pastor que me pastoreia, e eu tenho também irmãos dos quais, quando eu preciso chorar, eu choro para eles também, é importante. Nós devemos abusar desse meio de graça, dessa comunhão que Deus nos dá. E a adoração. Este é um culto de adoração. Adoração é o meio pelo qual os crentes experimentam a presença de Deus. Como é bom adorar e louvar o nome do Senhor. E vocês me desculpem, mas eu não consigo cantar um louvor sem chorar. Já é uma característica minha e eu me emociono. Porque aquelas palavras ali, elas falam das verdades de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que chorar, não. Mas eu estou dizendo que é bom, é agradável louvar e adorar a Deus. Estarmos juntos aqui para aprender da palavra e ser edificados. Todos esses meios de graça nos ajudam a alimentar, a abastecer e a fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos crescer em santidade e crescer no espírito. Isso é um processo. Ninguém se converte e fica pronto. Deus vai trabalhando os nossos corações. E se você, do fruto do Espírito, das 9 facetas, você está falhando em 9, peça a Deus. Está falhando em 8, peça a Deus. Em 5, em 3, em 2, em 1, não está falhando em nada. Deus é tão bom que Ele quer nos ajudar. Ele está aí para nos aperfeiçoar, para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Teu nome, pelo fruto do Espírito que o Senhor nos dá, pelos ensinamentos do Senhor, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos diz a respeito do Seu caráter e que o Senhor requer de nós. Nós possamos, Senhor, crescer em santidade, em amor ao Teu nome, Senhor, para Te louvar melhor, para Te adorar melhor, para Te servir melhor, porque nós Te amamos, Deus. Continua falando aos nossos corações, ó Pai, semana fora, nos nossos dias. Que nós possamos, Senhor, nos esmerar em ler a Tua palavra, em estar na Tua presença em oração, em jejum. Nós possamos, ó Pai, estarmos sempre juntos como igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos ouvir a Tua voz. Que possamos ser cheios do Teu Espírito. Que possamos, ó Pai, realmente matar a carne, mortificar o velho homem e revestirmos as nossas vidas do novo homem, que é salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por todos esses privilégios e pela Tua palavra. Amém.